Hoje o IBGE apresenta um dado inédito. É a primeira estatística oficial sobre população quilombola. Residem hoje no Brasil 1.327.802 pessoas quilombolas. Esse total de população quilombola corresponde a 0,65% do total de população residente no Brasil. As pessoas quilombolas residentes no Brasil ocupam 473.970 domicílios particulares permanentes ocupados. Corresponde também a 0,65% dos domicílios particulares permanentes ocupados. Com isso, a gente vê um equilíbrio entre a participação das pessoas quilombolas na população residente no Brasil e dos domicílios com pelo menos um morador quilombola também na participação total de domicílios do Brasil. É importante salientar que a média de moradores quilombolas nos domicílios onde a gente tem pelo menos uma pessoa quilombola residindo é de 3,17. Ela é superior à média nacional, que é de 2,79 pessoas. E isso se repete em todas as grandes regiões e em todas as unidades da federação, com exceção do Distrito Federal, que fica ligeiramente abaixo. Então a gente denota uma média de pessoas por domicílio, onde a gente tem pelo menos um quilombola, superior à nacional. Quando a gente olha para esses domicílios também, onde a gente tem pelo menos um morador quilombola, a gente vê que 88,15% desses domicílios são habitados por moradores quilombolas, que se declararam quilombolas para o censo. Então é importante salientar esse dado porque mostra que a maioria dos moradores em domicílios com pelo menos uma pessoa quilombola são quilombolas, a grande maioria. Analisando o dado, a sua distribuição da população quilombola pelas grandes regiões, a região Nordeste é aquela que se destaca, com 68,2% da população quilombola residindo no Nordeste. Isso corresponde a 905.415 pessoas quilombolas. Quando a gente desce a análise para o nível geográfico da unidade da federação, 5 unidades da federação se destacam. A Bahia, com maior quantitativo absoluto de população quilombola, seguida do Maranhão, seguida de Minas Gerais, do Pará e de Pernambuco. Essas 5 unidades da federação correspondem a 76,46% da população quilombola. Com grande destaque para a Bahia, que tem 397 mil pessoas quilombolas residindo no seu estado, seguido do Maranhão, com 269 mil pessoas residindo no seu estado. Minas e Pará, com 135 mil, e Pernambuco, com 78,8 mil pessoas quilombolas residindo no seu estado. Quando a gente vai fazer uma análise relativa, ou seja, quando a gente pensa o total da população quilombola por estado, já o Maranhão aparece antes da Bahia. E depois tem algumas reorganizações nas unidades da federação. Dos 5.568 municípios, 1.696 têm população quilombola. É importante destacar que em 55 municípios a população quilombola é acima de 5.000 pessoas. E que de 277 municípios a população quilombola recenseada fica entre 1.000 e abaixo de 5.000 pessoas. Outro dado importante que a gente entrega hoje à sociedade é a diferenciação da população quilombola recenseada segundo a sua localização nos territórios oficialmente delimitados. Ou seja, os territórios que já passaram por algum tipo de formalização, delimitação ou identificação por parte do Estado. A pesquisa revelou que de 1,3 milhão de população quilombola, 1,1 milhão vive fora de áreas oficialmente delimitadas. Quando a gente restringe um pouco mais essa análise aos territórios titulados, ou seja, aqueles que já estão na última etapa do processo de regularização fundiária, em que a população já recebeu os seus títulos, a gente vê que somente 4,3% da população quilombola reside nessas áreas. Isso significa que do total de população quilombola residente no país, 57.442 pessoas receberam o título de suas terras, das terras que tradicionalmente ocupam. Percentualmente, isso corresponde a 4,33% da população quilombola. Então, da meta constitucional de reconhecimento e titulação dos territórios das comunidades quilombolas, 4,33% da população quilombola receberam os títulos oficiais por parte do Estado.
A análise espacial da distribuição da população quilombola no território brasileiro indica 4 principais eixos de concentração espacial dessa população. O primeiro eixo é formado pelas regiões Sudeste e Nordeste, e ele se divide em 2 centros principais de acumulação populacional. O primeiro, em torno da bacia do Rio São Francisco, indo desde o norte de Minas Gerais até a sua foz nos estados de Sergipe e Alagoas. O estado de Pernambuco acompanha essa distribuição, que também vai se projetar até os estados do Piauí e do Ceará. O segundo eixo, ainda na distribuição entre Sudeste e Nordeste, está nas cidades litorâneas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O segundo eixo de concentração da população quilombola está no Baixo Rio Amazonas, desde o estado do Amazonas, passando pelos municípios da Calha Norte do Pará, Oriximiná, Óbidos e Santarém, e também na foz do Rio Amazonas, em torno da Ilha do Marajó, contemplando municípios do estado do Pará e do estado do Amapá. Esse eixo de concentração se projeta ainda sobre o estado do Maranhão, que é a segunda maior concentração populacional quilombola no Brasil. No entorno da cidade de São Luís, principalmente o município de Alcântara, mas se projetando sobre todo o norte do Maranhão com uma concentração muito expressiva. Um terceiro eixo de concentração da população quilombola está entre a região centro-oeste e a região norte, principalmente no entorno do Pantanal Mato-Grossense e na bacia do rio Guaporé. O Vale do Guaporé é uma concentração expressiva da população quilombola na região norte. E o quarto e último eixo de concentração da população quilombola, bastante expressivo, está no sul e sudeste do estado do Rio Grande do Sul, se projetando com menos influência e menos intensidade sobre o estado de Santa Catarina, conformando uma concentração populacional quilombola que, inclusive, coaduna com populações quilombolas residentes em outros países da América do Sul. Os dados que nós estamos divulgando hoje fazem a diferenciação da população dentro e fora dos territórios oficialmente delimitados. O universo dos territórios quilombolas oficialmente delimitados compreende 494 áreas distribuídas em todo o país. Essas áreas foram compiladas pelo IBGE a partir de dados do INCRA e dos órgãos estaduais e municipais com competências fundiárias. A população quilombola residente nessas áreas equivale a 12,59% da população quilombola total. Quando a gente analisa a população residente nos territórios quilombolas, a gente verifica que 82,16% é quilombola e 21,72% é não quilombola. A maior concentração da população quilombola residente em territórios quilombolas oficialmente delimitados está na Amazônia Legal, que compreende cerca de 54% da população residente em áreas oficialmente delimitadas.